o que aconteceu nas telas de televisão com o advogado Saul Goodman, personagem criado por Vince Gilligan e Peter Gould e interpretado de forma inigualável por Bob Odenkirk, ainda continua sendo um caso único. Better Call Saul, o prelúdio da série Breaking Bad, não só manteve o alto nível do programa principal, mas em alguns aspectos até o superou. E isso considerando que o protagonista do prelúdio era um personagem secundário e nada positivo. Neste vídeo, vamos tentar entender qual é o fenômeno de Saul Goodman. Vamos falar sobre Bob Odenkirk, sobre como ele chegou a esse papel e como quase recusou o prelúdio, sobre o significado das cores na série, sobre o segredo da abertura, sobre o paletó vermelho no pôster, sobre a teoria da inteligência múltipla e o fatalismo. Será que Chuck McGill, irmão de Saul Goodman, estava certo ao achar que Saul não deveria ser advogado? Em que momento surgiu o alter ego do personagem, Saul Goodman? O que significa o gesto final de Saul? O vídeo vai ser longo, mas assista até o final, porque no fim eu vou tentar responder a pergunta sobre o significado de toda a série Better Call Saul. Vamos analisar? Quem é esse Saul Goodman? Que tipo de personagem é ele? Falando sobre Saul Goodman, não podemos deixar de mencionar quem deu vida a esse personagem na tela, Bob Odenkirk. Você sabia que, no começo, Bob era bastante cético em relação ao seu papel, e mais tarde quase recusou participar do derivado de Breaking Bad, Better Call Saul, e ele quase morreu durante as filmagens do programa de televisão, no sentido literal da palavra. Robert John Odenkirk nasceu em 22 de outubro de 1962 em Naperville, um subúrbio de Chicago, Illinois. Seus pais, Barbara e Walter Odenkirk, criaram 7 filhos. Em suas memórias, Odenkirk falava abertamente sobre a situação familiar complicada. Seu pai, que sofria de alcoolismo, abandonou a família nos anos 70 e Bob Odenkirk fala dele como uma pessoa vazia, ressaltando que esse acontecimento deixou um enorme vazio em sua alma, o que impactou seu futuro. Sua mãe, que faleceu em 2021, era uma católica devota e fazia todo o possível para dar aos filhos tudo o que podia. Na infância, ele gostava do grupo de comédia Monty Python, e provavelmente isso teve uma influência significativa em sua futura profissão. Já durante a universidade, Bob começou a se arriscar como comediante. Bob Odenkirk. Obrigado. Você é muito gentil. Obrigado. Ah, Deus, é bom estar aqui. Tive um dia difícil. E em 1987, ele teve a sorte de se tornar roteirista do programa de comédia de sketches Saturday Night Live. E ele se saiu tão bem no trabalho que, em apenas 2 anos, ganhou o prestigioso prêmio Emmy por esse programa. Paralelamente, ele escreve roteiros para vários outros programas de televisão e, ao Miao Tontun, em 1993, ganha novamente o Emmy como roteirista do programa de Ben Stiller. E logo depois, unindo-se a David Cross, ele cria seu próprio programa de sketches de comédia, Mr. Show, com Bob e David. Não quer falar, né? Sem mais café, sem mais cigarros. Onde fica o esconderijo de Valentino? Tudo bem, eu entendi. É exatamente assim que ele chama a Tonton a atenção de 2 roteiristas de Breaking Bad, Vince Gilligan e Peter Gould. Vince Gilligan e Peter Gould, que escreveram o papel de Saul Goodman no primeiro roteiro, ambos eram fãs de Mr. Show, e ambos achavam que eu era o cara que deveria interpretar esse papel. Eu não sei porquê. Vince Gilligan é o cara mais inteligente da sala, mas ele finge que não é. Ele faz esse tipo de performance. Ele esconde o quanto trabalha muito, muito duro. Além disso, ele é incrivelmente inteligente. E assim, ele ouve as pessoas de forma muito, muito educada. Ele nunca é rude e então faz o que acha que deve ser feito. E isso acaba sendo certo toda santa vez. Quando o agente do Boba ligou para ele pela primeira vez sobre o papel do advogado Saul Goodman, que se promovia nos pontos de ônibus, Breaking Bad ainda não era tão popular assim. Naquela época, era um programa de televisão a cabo pouco conhecido, e a segunda temporada ainda estava sendo preparada. Odenkirk não tinha visto nem um minuto desse programa e nem sequer tinha ouvido falar dele, mas aceitou o papel sem hesitar. Ele precisava de dinheiro, e seria um pecado recusar um bom trabalho, mesmo que fosse apenas um papel episódico.
Ao se preparar para o papel, ele nem chegou a terminar de assistir ao primeiro episódio de Breaking Bad. E não se preocupou em decorar seu texto cuidadosamente, porque achava que até o momento das gravações, suas pequenas falas seriam ainda mais reduzidas. E ele nunca poderia imaginar que anos se passariam, e ele ainda estaria em Albuquerque, continuando a interpretar Saul Goodman. E esse papel realmente mudou toda a vida dele. Em 2021, Bob Odenkirk recusou-se a participar das filmagens do prelúdio de Breaking Bad, Better Call Saul, alegando motivos familiares. Naquela época, seus filhos tinham 12 e 14 anos, e Bob acreditava que, por causa das filmagens, não conseguiria dar a devida atenção a eles. E ele de fato recusou, e não foi só uma vez. Eu disse, não. Mark me ligou em uma manhã de domingo e falou, estão me ligando da Sony, é tipo manhã de domingo. Você tem certeza? Você está dizendo não? Tem certeza? É um não de verdade? E a ironia era que, justamente por causa da família dele, ele inicialmente ia recusar participar do programa. Mas no final das contas, foram justamente os filhos e a esposa dele que o convenceram a aceitar. Vocês sabem que eu não ia fazer esse programa. Provavelmente eu só estava com medo. Eu fingia que estava fazendo isso pela família. Mas meu filho Nate e minha filha Aaron vieram até mim e disseram, pai, você tem que fazer isso. Meu filho disse que se você não fizer isso, vai decepcionar muitas pessoas. Eu disse, entende, vou decepcionar muitos desconhecidos. E ele respondeu, tudo bem, mas alguns deles são meus amigos. Então minha linda esposa Naomi disse, você pode fazer o show se quiser, você não é obrigado, mas se fizer, tudo vai ficar bem. Em julho de 2021, no auge das filmagens da temporada final da série, Odenkirk sofreu um ataque cardíaco quase fatal. Perdendo a consciência, ele de repente caiu no chão. A equipe de filmagem o cercou e imediatamente chamaram uma ambulância para ele. Algum tempo depois, uma mensagem apareceu no seu Twitter. Tive um pequeno ataque cardíaco, escreveu ele, mas vou ficar bem, graças a Rosa Estrada e aos médicos que souberam como resolver a obstrução sem cirurgia. Mais tarde, em uma entrevista, o ator admitiu que, após o infarto, teve amnésia em relação ao dia em que passou mal. Ele também não se lembrava das primeiras 2 semanas de recuperação. Foi assim que o mundo conheceu o advogado Saul Goodman e descobriu que seu nome verdadeiro era Jimmy McGill. Vamos então passar para a análise desse personagem. Também vamos falar sobre o significado das cores em Better Call Saul, sobre o segredo da abertura da série, sobre o significado do pôster principal da temporada final e sobre a filosofia do fatalismo. Existe uma teoria de que cada pessoa é predisposta a uma determinada profissão. Ela foi desenvolvida em 1983 pelo professor da Universidade de Harvard, Howard Gardner, e ele a chamou de teoria das inteligências múltiplas. Por exemplo, o tipo de inteligência verbal-linguística é responsável pela capacidade de escrever e ler. Consequentemente, com esse tipo de inteligência, é mais fácil se tornar jornalista ou escritor. E há pessoas que desde o nascimento desenham incrivelmente bem, mesmo sem conhecer profundamente as teorias, ou aprendem idiomas 2 ou 3 vezes mais rápido do que seus colegas. Seguindo essa teoria, é possível escolher uma profissão e não só alcançar resultados excepcionais graças às suas predisposições, mas também sentir prazer nesse trabalho. Mas o que fazer se você decidiu firmemente se tornar um advogado excepcional, mas o seu talento é o de um trapaceiro e vigarista? Foi exatamente com esse dilema que Saul Goodman, o protagonista da série Better Call Saul, se deparou. Saul Goodman, também conhecido como Jimmy McGill, Gene Takovich e Jimmy Escorregadio. Ele é um personagem secundário em Breaking Bad e o personagem principal de seu prelúdio, Better Call Saul. Jimmy McGill percebeu desde cedo que, para conseguir alguma coisa, não era necessário agir dentro das normas morais e legais estabelecidas. E muitas vezes, basta apenas dar uma enganada. Jimmy, como vai a vida? Tudo bem, pai. Jimmy começou a roubar dinheiro do caixa da loja do pai dele. Segundo o irmão mais velho de Jimmy, Chuck, no total ele roubou $14 mil do caixa, o que levou a loja à falência. Em um dos flashbacks, é mostrado que ele realmente pegou o dinheiro pelo menos uma vez.
mas muito provavelmente a maior parte do dinheiro foi dada pelo próprio pai. Como era uma pessoa ingênua e confiável, vários tipos de golpistas costumavam se aproveitar disso. O próprio pai faleceu 6 meses após a falência, e Jimmy decidiu que não seguiria o caminho do pai, pois não conseguiria ganhar dinheiro honestamente. Então, ele entrou para o caminho do crime. Ao mesmo tempo, surgiu outra personalidade paralela de Jimmy, ou seja, Jimmy escorregadio ou Jimmy epiléptico. É assim que diferentes traduções do inglês Sleeping Jimmy aparecem. A palavra sleeping pode ser traduzida literalmente como escorregando. E esse apelido foi dado a Jimmy porque no inverno, em uma estrada escorregadia, ele fazia um truque. Escorregava, caía e... Pá! Ele caía com tanta força que as pessoas vinham correndo de 5 quarteirões de distância. E ele fazia parecer que alguém sempre tinha que pagar uma indenização para ele. Por uma queda dessas, ele tirava 7 ou 8 mil e ficava de boa curtindo uma cerveja e um baseado até o próximo setembro. Pequenas fraudes e vandalismo acabaram levando a sérios problemas com a lei. Ele estava prestes a ser condenado e pediu ajuda ao seu irmão bem-sucedido, o advogado Chuck McGill. Segurança. Pare. Chuck, pare. Não me abandone, não. Se eu não sair daqui, minha vida acabou. Chuck o protegeu com sucesso, mas em troca exigiu que ele se mudasse para Albuquerque e começasse a trabalhar como entregador de correspondências em sua empresa, o escritório de advocacia Hamlin e McGill. Foi lá que ele conheceu Kim Wexler, que ajudou para que Jimmy, às escondidas do irmão, começasse a estudar direito. Não consigo abrir. E aí, o que está escrito? Aliás, na vida de Jimmy, já adulto, só havia 2 pessoas muito próximas a ele, Chuck e Kim. Então, Jimmy decide se tornar advogado e ele realmente tenta trabalhar de forma honesta e dedicada. Mas seu irmão Chuck está sempre lembrando-o de quem ele foi no passado. Você não vai parar de prejudicar as pessoas. Não é verdade. Jimmy, você é assim. Você machuca as pessoas de novo e de novo e de novo. No momento em que Sol revela para Chuck seu segredo de que ele estava estudando direito em segredo de todos para seguir os passos do irmão, Chuck tenta esconder sua total discordância. Uau, não sei nem o que dizer. Você está orgulhoso de mim? Por mais que Jimmy tente conquistar a possuir a aprovação do irmão, Chuck tem certeza de que Jimmy não deveria estar ao seu lado, que só de existir como advogado, Jimmy mancha o bom nome de Chuck. E de nós, os McGill, não restaram muitos, então precisamos ficar juntos. Não, por que se arrepender? Para quê? Ele não confia no Jimmy e só espera trapaças dele. E de fato, talvez o Chuck estivesse certo ao pensar que ele não deveria ser advogado. Afinal, todos nós sabemos como tudo terminou. Jimmy se tornou Saul Goodman, se envolveu com o crime e, no final das contas, acabou atrás das grades. E tenho certeza de que alguns de vocês pensam exatamente assim. Mas, apesar de esse ponto de vista ter seus fundamentos, eu discordo totalmente dele. Em primeiro lugar, Chuck age assim principalmente por causa de seus próprios complexos, por uma simples inveja do irmão mais novo, que recebia mais amor e atenção. Mas não o nosso Jimmy. Não poderia ser o precioso Jimmy e ainda vir advogado? Que piada de mau gosto. Em segundo lugar, porque ele culpava Jimmy pela morte do pai. Não vou entrar em detalhes sobre isso, porque o tema é tão amplo que daria para fazer um vídeo só sobre isso. E o que o Chuck esperava? Que o Jimmy fosse entregador de correspondência na empresa dele para sempre? Chuck era uma autoridade para Jimmy e tinha uma influência excepcional sobre ele. Se ele quisesse, sob sua orientação, Jimmy com certeza teria se tornado um ótimo advogado. Em vez disso, Chuck estava sempre mostrando a Jimmy o seu lugar, e no final das contas, foi ele quem acabou empurrando Jimmy para o caminho do crime. Em palavras, ele não queria que Jimmy se tornasse alguém como Saul Goodman, mas na prática foi justamente ele quem atuou como catalisador para isso. E Kim Wexler, sendo outra pessoa importante na vida de Jimmy, que continuava tentando mantê-lo nos trilhos, acabou dando o último prego no caixão da personalidade do advogado honesto Jimmy McGill. Juntos nós somos veneno. Não, só me diga o que eu preciso fazer para mudar. No entanto, vale ressaltar que o comportamento de Chuck e o término com Kim não são a principal e única razão para que Jimmy tenha começado aos poucos a se inclinar novamente para o caminho do crime.
A principal razão é o talento excepcional de Jimmy, o talento de um trapaceiro e vigarista. Jimmy sabe que é bom nisso. Por isso, quando ele se depara com um problema que não pode ser resolvido dentro da lei, ele se controla com muita dificuldade, porque ele sabe que basta usar só uma pequena parte de suas habilidades e pronto, o sucesso vem. Além disso, no começo, ele frequentemente usa métodos não totalmente legais para alcançar objetivos bastante nobres. E assim, pouco a pouco, passo a passo, ele se transforma em Saul Goodman. Aliás, para quem não sabe, Saul Goodman é um homófono da expressão que significa "está tudo bem, cara". Está tudo bem, cara. Saul Goodman não é apenas o alter ego de Jimmy McGill. É uma personalidade separada, alternativa, um conjunto de convicções morais, filosofia e estilo de vida. Saul Goodman não é o perdedor Jimmy McGill. Saul Goodman é um advogado esperto e mão de vaca, que está pronto para defender qualquer canalha e criminoso por uma certa quantia. Ele se veste de forma chamativa e extravagante. Vista-se para o sucesso, vista-se para impressionar, vista-se para o emprego que você deseja. Ele chama a atenção para si. Escorregadio, astuto, habilidoso, por dinheiro, está pronto para quase tudo. Não seria correto afirmar que Saul Goodman apareceu exatamente nesse período da vida dele. Em um dos flashbacks, vemos que no passado Jimmy já usava esse nome para si mesmo. Mas eu estou pronto para afirmar que essa personalidade surgiu muito antes desses acontecimentos. E esse momento é mostrado na série. Aquele exato momento em que outro vigarista entra na loja do pai para enganá-lo e tirar dinheiro dele. Estou preocupado que o Fred tenha outra crise. Se você ajudar, vou ficar muito agradecido. Até mesmo um garotinho entende que é um vigarista, mas o pai dele não percebe. Estão te enganando, assim como enganaram o morador de rua na semana passada. Jimmy... Pai, ele está te enrolando. Aposto que ele nem tem filho. E justamente quando o pai sai para procurar velas para o estranho, ele revela sua verdadeira face. Quanto custa um maço de cigarros? $4. Então me dá um maço. Dinheiro adiantado. E diz a seguinte frase para o garoto. As pessoas se dividem em ovelhas e lobos, garoto. Decida qual deles você vai ser. Esse é o momento do nascimento de Saul Goodman. Foi exatamente essa filosofia, confirmada depois pela falência e morte do pai dele, que criou raízes na mente do garoto e acabou dando origem ao Saul Goodman. Mas, por mais luxuosa e colorida que fosse a vida de Saul, chega um momento em que esse mundinho desmorona e ele é obrigado a largar tudo, se esconder e, sob o nome de Jim Takovic, levar uma vida monótona como gerente de uma lanchonete. De vez em quando, a série Better Call Saul começava com uma pequena cena em tons de preto e branco, e às vezes eram inserções com uma imagem desbotada, predominando tons de azul e verde terra. E no começo, não estava claro qual era o significado de tudo isso, mas a sexta temporada colocou tudo em seu devido lugar. Nela, apareceu um pôster do Sol em preto e branco com um paletó vermelho, e coisas estranhas também começaram a acontecer com a abertura da série. Aconteceu que todos eles são diferentes uns dos outros. E novamente a questão está na cor. Muitos notaram o pôster interessante da temporada final de Melhor Chamar o Sol, especialmente o paletó vermelho vivo, praticamente escarlate, que Saul está experimentando. Para ser justo, vamos esclarecer que na foto não está claro se ele está vestindo ou tirando o paletó. A cor neste seriado desempenha um papel muito importante. Quase todo episódio começa com uma narrativa em preto e branco. Quando a série começou, esse recurso inicialmente me confundiu e me enganou, porque dava a impressão de que, se a imagem estava em preto e branco, então se tratava do passado. No começo, eu não entendi direito quem era essa pessoa, porque ela tinha outro nome, o que era essa realidade paralela. No entanto, logo ficou claro que não era o passado, era o futuro. O futuro de Saul Goodman, que se escondeu no final da série Breaking Bad e vive sob o nome falso de Jim Takovic. Mais adiante na série, quando a narrativa era sobre Jim Takovic, a imagem era sempre em preto e branco.
Ao contrário do Jim Takovac em preto e branco, Saul Goodman é um personagem muito chamativo. Ele gosta de camisas e gravatas coloridas, se veste de forma extravagante e às vezes até provocante. Vamos voltar ao pôster. Tudo, exceto o paletó nessa imagem, está em preto e branco. O logotipo em preto e branco, a pessoa em preto e branco. E sem dúvidas, esse é Jim Takovic, como indicam claramente os bigodes. Então, o que simboliza o paletó vermelho? O paletó vermelho simboliza Saul Goodman. Jim Takovic tira de si o paletó vermelho de Saul Goodman para voltar a ser Jimmy McGill. Aliás, o último episódio se chama justamente Saul Gone, ou seja, Saul vai embora, desaparece. Mas por analogia com It's All Good Man, a expressão pode ser lida como It's All Gone, ou seja, acabou tudo. Sabe o que eu adoro nas séries Better Call Saul e Breaking Bad? Aqui, às vezes, não são só as pessoas que desempenham papéis de personagens, mas também certos objetos e coisas. Por exemplo, o souvenir, cuja fabricação nos foi mostrada no início do 5º episódio da 6ª temporada. Mais tarde, ele chama a atenção de Lalo Salamanca quando este revira a casa de Ziegler. Ou seja, dentro da história sobre o advogado, um objeto comum nos contou sua própria história, e não foi só um objeto. Até mesmo a abertura da série pode te contar alguma coisa, e vamos falar sobre isso com mais detalhes. Primeiramente, você provavelmente percebeu que todas as aberturas são diferentes. Em cada temporada de Melhor Chamar Saul, há 10 episódios. Consequentemente, 10 aberturas diferentes. A abertura do primeiro episódio mostra a Estátua da Liberdade inflável, a do segundo mostra o carro do Saul com a placa ILGWAAIUP. Aliás, para quem não sabe o que isso significa, é uma abreviação de Lawyer Up. É um trocadilho cujo sentido pode ser entendido como contratar um advogado. O terceiro episódio mostra a mão de uma mulher sacudindo cinzas na balança da deusa da justiça e os celulares que Jimmy costumava vender. A quinta mostra um outdoor com sol. A sexta, uma cabine telefônica. A sétima, o massageador vibratório de sol. A oitava, uma aranha rastejando perto de uma gravata. A nona, o cartão de visita de sol em um mictório. E, finalmente, a 10ª, a caneca, melhor advogado do mundo. Do próprio sol se quebrando. E essa história dessas aberturas se repete várias vezes, de temporada em temporada. Pois é, todas elas são diferentes. E você sabia que, de uma temporada para outra, essas aberturas também mudam? Deixe-me mostrar para você, e aí você vai ter que entender tudo. Viu? Exatamente. A cada temporada, a vinheta perde um pouco da cor. Ou seja, 6 temporadas com 10 vinhetas cada, são 60 vinhetas basicamente diferentes. Ah, aliás, na 6ª e última temporada não são 10, mas 13 episódios, certo? É exatamente por isso que já no 11º episódio vemos isso aqui. Acho que vocês já perceberam, porque a abertura da série vai perdendo sua cor de temporada em temporada. Sim, é tudo por causa desse cara preto e branco, Jim Takovic. Cada história sobre Jim é feita em tons de preto e branco. E quanto mais nos aproximamos de Jim Takovic e do futuro, e nos afastamos da vida vibrante de Saul Goodman, mais a série começa a perder as cores. E o número de episódios na última temporada aumentou em 3, provavelmente porque decidiram mostrar mais do Jim. Por exemplo, o episódio 10 nos transporta completamente para o futuro, e ele é totalmente em preto e branco. Saul está se escondendo em uma pequena cidade sob o nome fictício de Jim Takovic. Eu sou Saul Goodman e vou lutar por você. Sem cobranças também, é melhor ligar para o Saul. E ele até poderia começar uma nova vida e se contentar com o que tem. Ele tem reservas de dinheiro e pedras preciosas. Mas o talento de Saul Goodman não pode simplesmente ficar sem ser usado. Apesar de já ter passado por uma ruína e perdido tudo o que conquistou, ele não consegue aceitar esse destino. A vida dele volta a se encher de vários esquemas fraudulentos e golpes, e ele mais uma vez entra no caminho do crime.
Jenny Takovich é, na verdade, o desenvolvimento lógico do personagem Saul Goodman. Jenny é a consequência das ações de Saul, a parte mais sombria e repugnante da alma dele. Ele se transforma em um criminoso comum e sem escrúpulos, que já não tem mais nenhum limite. Близко к тому, что он хотел сказать, и... Ele é apenas um ladrão que invade casas e leva tudo o que há de mais valioso. Por enquanto, isso faz parte de você. Mas mesmo para Jim Takovich, apesar de toda a sua essência criminosa, ainda existem coisas que ele não é capaz de fazer. Ele pode ser um trapaceiro, vigarista, até mesmo um ladrão, mas não é um assassino. E quando chega o momento de escolher entre cometer um assassinato ou se entregar para a polícia, ele entende que essa é uma linha que ele não vai cruzar. E, no final das contas, ele acaba em uma lixeira. E aqui nós nos aproximamos suavemente do episódio final, que responde quase todas as perguntas e muda completamente a nossa percepção sobre Saul Goodman. No episódio final, há vários flashbacks que são especialmente interessantes para mim para revelar o personagem de Saul Goodman. O primeiro é uma conversa com Mike Ehrmantraut, onde Jimmy faz a ele uma pergunta sobre a máquina do tempo, o que na verdade é uma pergunta velada sobre o destino de Mike e aquele ponto de virada em sua vida ao qual ele gostaria de voltar para consertar tudo. Acho que praticamente todos nós entendemos que todas as nossas decisões na vida influenciam nosso destino futuro. E às vezes, nos deparamos com uma escolha que tem um significado tão fatal que, se atirássemos, toda a nossa vida teria sido diferente. Esse é um experimento mental interessante e acho que você também tem algo sobre o que pensar. Por sua vez, Mike faz a mesma pergunta para ele. Jimmy responde que é simples. Ele voltaria ao passado, investiria dinheiro em ações e, ao voltar, se tornaria um bilionário. Eu simplesmente investiria na Berkshire. Depois voltaria para cá e eu seria um bilionário. Ao que Mike responde para ele. E só isso? Dinheiro? E o que mais? Eu não mudaria nada. E essa é realmente uma resposta digna de Saul Goodman. Só isso te interessa, dinheiro? Mike pergunta mais uma vez. Você não mudaria nada. E aqui vemos uma sombra de dúvida no rosto de Saul. Em algum lugar, lá no fundo da alma, ainda existe Jimmy McGill dentro dele. Saul não responde nada e eles seguem em frente. O segundo flashback é uma repetição da mesma conversa, mas agora com Walter White. Sim, é só um experimento mental. No passado, deve haver algo que você gostaria de mudar, se pudesse. E Saul Goodman, desta vez, já não quer só dinheiro. Ele já começa aqui a se arrepender de como tudo aconteceu. Então você não está falando sobre uma máquina do tempo que é impossível tanto na prática quanto na teoria. Você está falando sobre arrependimento. E ele conta uma história de quando, aos 22 anos, ele provocou sua própria queda e machucou seriamente o joelho. Caiu de propósito? Sim, foi assim que eu ganhava dinheiro para os cursos de bartender. Walter White, da história dele, tira uma conclusão lógica. Você sempre foi assim. E nós vemos como Saul muda de expressão ao perceber que o Walter está certo, que se esse evento fosse excluído da vida dele, nada teria mudado. Na verdade, essa é uma pergunta interessante. Será que Jimmy estava condenado desde o nascimento a seguir esse caminho? Será que tudo na vida dele já estava predestinado? Aqueles de vocês que compartilham esse ponto de vista, e eu sei que alguns de vocês são assim, podem se considerar fatalistas com toda certeza. O fatalismo é uma doutrina filosófica que afirma que todos os eventos e resultados já estão predeterminados e não dependem da vontade ou das ações humanas. Isso implica que o destino ou alguma força superior controla todos os aspectos da vida, e o ser humano não pode influenciá-los. O fatalismo é frequentemente visto como o oposto do livre-arbítrio, pois nega a capacidade do ser humano de mudar o curso dos acontecimentos. O fatalismo pode estar relacionado a crenças religiosas, como a fé de que tudo está nas mãos de Deus, ou a conceitos filosóficos, como o determinismo. Mas, pessoalmente, vocês podem discordar de mim. Considero o fatalismo não apenas uma ideia equivocada, mas também uma concepção prejudicial, que incentiva a inação e um comportamento infantilizado.
Eu entendo que essa filosofia talvez seja extremamente conveniente para certas pessoas. Ela serve como uma justificativa. Eu estou onde estou porque não posso fazer nada. Assim está escrito para mim. Esse é o meu destino. Mas me parece que tudo isso apenas mascara a falta de vontade da pessoa de encarar a realidade e agir para mudar a situação atual. Mas voltando ao Saul Goodman, se aceitarmos o ponto de vista de que Chuck estava certo, que Jimmy de qualquer forma se tornaria Saul Goodman, então parece que Peter Gould e Vince Gilligan fizeram uma série sobre como uma pessoa ruim se tornou ruim porque nasceu assim. Eu nunca vou acreditar nisso. E o final da série de televisão deixa claro o que os roteiristas Vince Gilligan e Peter Gould pensam sobre o fatalismo. Na cena com Walter, Jimmy provavelmente também se pergunta: será que nada poderia ter sido mudado? E literalmente no mesmo episódio, recebemos a resposta para essa pergunta. Nos mostram exatamente o momento em que talvez houvesse uma chance de mudar tudo e seguir um caminho diferente na vida. Estou falando da cena com Chuck. Jimmy, ao visitar Chuck, traz para ele maçãs Fuji, que Chuck tanto gosta, e promete trazer em breve também o Financial Times. Chuck olha para ele e faz uma pergunta. Eu posso contratar alguém do escritório para trazer comida. Por quê? E vemos confusão nos olhos de Chuck. Jimmy responde: porque você é meu irmão e faria exatamente o mesmo. Talvez, pela primeira vez, aconteça uma virada na mente de Chuck em relação ao Jimmy. Ele acredita nele. Acredita que ele, Jimmy, não quer tirar nenhum proveito disso, que ele está apenas ajudando de coração puro. E Chuck decide dar um passo em direção a ele. Ele oferece ajuda ao Jimmy com seus casos. A ajuda de um dos melhores advogados. Mas você pode sentar comigo e discutir os casos dos seus clientes. Você quer discutir meus clientes? Mas Jimmy ironiza que os clientes dele são tão pequenos para Chuck que dificilmente vão interessá-lo. A velhinha que foi presa por pedir esmola na sala de leitura da biblioteca? Mas Chuck afirma algo bastante justo, que na verdade está em sintonia com a própria ideologia de Jimmy. Eles merecem defesa como qualquer outro cliente. Eles merecem uma defesa enérgica, como qualquer outro cliente. E Jimmy simplesmente não acredita no que está ouvindo. Você provavelmente quer me repreender mais uma vez, não é? Sol já está prestes a sair, mas Chuck o interrompe e diz para ele: se você não gosta de para onde está indo, não há nada de vergonhoso em voltar e mudar de caminho. Se você não está satisfeito com o que está acontecendo, ainda não é tarde para voltar atrás e mudar o seu caminho. No entanto, apesar de todos os esforços de Chuck para se aproximar, Jimmy vai embora. A câmera primeiro mostra o rosto triste de Chuck, depois a lâmpada, que mais tarde se tornará o instrumento de seu suicídio. E, finalmente, o livro de Herbert Wells, A Máquina do Tempo, que está sobre a mesa, o que mais uma vez prova que essa cena está diretamente ligada às duas anteriores, que contam sobre o experimento mental de Jimmy. Fica claro para nós que é isso. Esse foi o momento na vida de Jimmy McGill que poderia ter mudado toda a sua vida. E se nesse momento Jimmy tivesse aceitado a ajuda do irmão, ele não teria tirado a própria vida. Ele teria encontrado novamente uma saída para o seu talento como advogado. Talvez ele pudesse ensinar ao irmão tudo o que sabia sobre jurisprudência, e Jimmy se tornaria um advogado brilhante. Talvez até ele, o irmão e Kim Wexler abrissem sua própria firma, dessem uma lição em Howard Kemlin de outra forma e ele continuasse vivo. E, consequentemente, Kim não o teria deixado. O talento e o nome de Chuck, mais a inteligência e o trabalho duro de Kim, mais a criatividade e a esperteza de Jimmy, eles poderiam alcançar resultados extraordinários. Mas vamos voltar ao último episódio. Saul Goodman, usando todo o seu talento, consegue negociar com o tribunal um acordo de 7 anos de prisão. O que, segundo a juíza, é a melhor sentença para o réu que ela já viu em toda a sua carreira. Considerando a culpa dele, Saul já está tão ousado que começa a fazer exigências, zombando abertamente do tribunal. O melhor lugar na prisão, sorvete toda semana. No final, eles chegam a algum tipo de compromisso. E chega o grande dia, o dia do julgamento. E como já sabemos, Saul Goodman pede a palavra e de repente muda todo o seu depoimento. Ele confessa tudo e basicamente se enterra. O acordo de 7 anos de prisão vai por água abaixo e ele recebe a sentença completa. Além disso, ele declara que, de agora em diante, ele não é mais Saul Goodman, mas sim Jimmy McGill.
Meu nome é McGill. Eu sou James McGill. Neste salão, Saul Goodman entra pela última vez e quem sai dele já é James McGill. Por que ele fez isso e em que momento ele elaborou esse plano? A resposta para isso também está no último episódio, e é a cena no avião. Jimmy chama seu advogado, que está indo ao banheiro, e pergunta sobre Kim Wexler. O que vai acontecer com o caso dela? Ao que o advogado responde que o juiz, na verdade, não é o problema. O principal problema são os depoimentos assinados por Kim, que ela entregou para a esposa Kujahs e Kuskit para a esposa de Howard Hamlin. Bem, ao que parece, Kim pegou seu depoimento sob juramento e levou pessoalmente para a viúva de Hamlin. O advogado vai ao banheiro e Jimmy, nesse momento, reflete sobre o que deve fazer. Ele deve colocar seus próprios interesses acima dos interesses de Kim? É exatamente nesse momento que ele tem a ideia de tudo. Talvez seja nesse momento que ele se lembra supostamente das últimas palavras de Chuck, que se você não está satisfeito com o que está acontecendo, nunca é tarde para mudar de caminho. Jimmy entende que esse é o momento, e ele precisa sacrificar seu futuro por Kim. Você tem que dizer para aquele lado que eu tenho algo para vender, entendeu? Eu lembrei de algo que vai deixá-los de cabelo em pé. A única pessoa que ainda está viva, ao contrário de Chuck, que era tão querido para ele decide que Saul Goodman deve desaparecer e ele deve ser Jimmy McGill. E só assim ele pode viver sem se culpar. Só assim ele vai conseguir de alguma forma limpar a própria consciência. No 13º episódio da 6ª temporada, literalmente cada cena merece atenção. Aqui, por exemplo, a cena no ônibus. Um dos presos reconhece Saul Goodman nele. Oi, melhor chamar o Saul, né? McGill. E ele começa a gritar o slogan de sua campanha publicitária. Melhor chamar o Saul. Logo, todos os presos no ônibus começam a repetir esse grito. E um sorriso chega a surgir no rosto de Jimmy. E nós lembramos das palavras de Chuck. Eles merecem defesa, como qualquer outro cliente. E Jimmy entende que nem tudo em sua vida foi sombrio. Além de Saul Goodman, dentro dele todo esse tempo também viveu Jimmy McGill, que sinceramente queria ajudar as pessoas, independentemente do status delas. E as cenas finais são cheias de referências. Por exemplo, a cena perto da parede. $86. E o mais interessante é o último gesto de Jimmy. E se lembrarmos, foi justamente Kim quem fez esse gesto naquela época. E vamos lembrar quais palavras Jimmy disse para ela nesse momento. Sim, deixa disso, Kim. Depois disso, você não vai conseguir viver em paz. Ele pode perder a licença para sempre. Ele não merece isso. E assim, é como se ele dissesse para ela: se você fosse presa por minha causa, eu não conseguiria viver com isso. Sim, ela foi a autora de muitas ideias para destruir a carreira de Gilbert Hamlin. Isso não é uma travessura inofensiva. O que acabou levando à morte dele. Quando tudo isso acabar, ele pode perder a licença para sempre. Ele não merece isso. Mas foi o Jimmy quem a fez provar desse fruto proibido e agora sente-se responsável por isso. Acontece que a culpa pelo que está acontecendo também recai sobre a Kim. E tudo o que o Jimmy fez foi protegê-la e assumir a culpa para si. E vamos, finalmente, responder a principal pergunta, então, sobre o que é esse personagem e sobre o que é essa série. A série inteira, Jimmy McGill luta contra Saul Goodman. Durante toda a série, ele tenta responder à pergunta quem ele é. A série é justamente sobre isso. Se você nasceu do jeito que nasceu, isso significa que o seu destino já está todo decidido? O que nos guia pelo nosso caminho de vida? As circunstâncias, o destino ou as nossas escolhas? Se nascemos em um lugar ruim, em uma época ruim, isso significa que tudo já está predestinado? Podemos mudar tudo? Podemos ir contra o destino, contra a nossa própria essência? O que fazer se as circunstâncias da sua vida são tais que, vez após vez, você acaba em uma lata de lixo? E se o seu próprio irmão não acredita em você e não te respeita? E se a sua amada te abandona? E se o próprio universo te mostra o seu lugar? Vale a pena se conformar e decidir que nada pode ser mudado? Que aparentemente você nasceu assim mesmo? A série nos dá uma resposta clara para essa pergunta através de um experimento mental com uma máquina do tempo. A vida de Mike Ehrmantraut
poderia ter sido diferente se ele não tivesse aceitado aquele primeiro suborno? Poderia. Walter White poderia não ter cometido aquele erro fatal ao dar os direitos de sua invenção ao seu colega, claro, e ele teria se tornado o chefe de uma empresa de sucesso. Jimmy McGill poderia ter mudado seu destino e se tornado um advogado honesto. Poderia. É isso que o Chuck também nos diz. Se você de repente percebeu que tomou o caminho errado uma vez, nunca é tarde para tomar uma decisão e mudar seu rumo. Se você gostou do vídeo e quer que eu faça um episódio tão grande quanto esse, por exemplo, sobre Mike Ehrmantraut ou Walter White, você pode me avisar de uma maneira simples e eficaz, curtindo, se inscrevendo e deixando um pequeno comentário abaixo deste vídeo. E se esta é a sua primeira vez no canal, dê uma olhada na descrição do vídeo ou na página inicial do canal. Lá você encontra análises de praticamente todos os personagens de Breaking Bad e Better Call Saul. É isso por hoje. Até mais! Quero agradecer aos atores desse programa que me tornaram um ator melhor porque eu assistia como eles faziam o trabalho deles. Vou fazer o mesmo que ela faz. Race Horn é a melhor. Patrick Fabian é o melhor. Michael Mando, Giancarlo Esposito, profissionais absolutos. Onde está Jonathan Banks?